Em mais um desdobramento da guerra, a semana começa com novas incertezas sobre como fica o funcionamento do Estreito de Hormuz. Acompanhe os detalhes com Camila Yunes. O petróleo abriu a semana em alta após o parlamento iraniano aprovar no domingo o fechamento do canal por onde passa até 30% de todo o petróleo comercializado no mundo. Há décadas, o Irã trata o Estreito de Hormuz como arma diplomática e, mais uma vez, ameaça um bloqueio marítimo como retaliação aos Estados Unidos pelos ataques às instalações nucleares iranianas. O canal fica entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. É uma área estratégica e uma das principais rotas marítimas. Assim como já ocorreu em outras disputas no Oriente Médio, o grande receio é a elevação do preço do petróleo. Desde o início do conflito entre Irã e Israel, o valor do Brent já oscilou até 13%. Apesar de atingir todos os países, nesse primeiro momento, o mais afetado deve ser a China, como explica o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Lier Ferreira. Um fechamento total ou parcial do Estreito de Hormuz impacta a economia global como um todo, impacta a economia chinesa, mas concretamente, a China tem sim alternativas, a lançar, para que ela sinta um pouco menos esses impactos, e a Rússia, nesse momento, é um parceiro estratégico que pode prover a China de uma parcela expressiva do óleo que eventualmente faltar da produção do Oriente Médio. E o Brasil não ficará imune a esses impactos. A oscilação do petróleo vai afetar não só o preço dos combustíveis, mas também o dólar, e pode pressionar ainda mais a inflação brasileira. O economista Alex André explica como a situação afeta o Brasil. Para nós brasileiros, no dia a dia, a gente vai acabar tendo um preço da gasolina mais caro, do diesel mais caro, e se a Petrobras não repassar isso para o consumidor, a conta vai ficar no bolso da Petrobras, ou seja, a Petrobras vai pagar por esse prejuízo, que a gente chama de paridade de preço, quanto que o petróleo está sendo negociado lá fora e quanto que a Petrobras repassa de preço aqui no Brasil. Então, o movimento geopolítico acaba sendo um fator adicional de risco aqui no Brasil. O economista André Perfeito diz que se o conflito se estender, o mundo pode registrar alta de até 40% no preço do barril de petróleo, assim como uma disparada na moeda americana. De acordo com ele, o cenário para o Brasil é ruim, mas deve ser ainda pior em outros países. É óbvio que vai sofrer todo mundo, mas o Brasil tem uma espécie do que a gente chama de hedge natural, né? O Brasil produz petróleo, de um lado. O Brasil está longe geograficamente dessa questão. E o Brasil, dado a confusão que o mundo está, não quero dizer de forma alguma que esteja tranquilo o Brasil, é quase como se você ganhasse por WO, porque o mundo está muito estranho, o Brasil, em termos relativos, não está tão estranho. Então, para dizer que sim, vai ter um efeito, mas sim pode ser mitigado por esses atenuantes no caso do Brasil. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse em entrevista à Fox News que o fechamento do Estreito de Hormuz seria um suicídio econômico para o Irã. E a gente já traz aqui para a análise o professor Marcos Vinícius de Freitas, que também está conosco nesta manhã de segunda-feira. Professor, vamos falar um pouco a respeito dessa possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz, aprovado pelo parlamento, mas precisa ser chancelado lá pela alta autoridade iraniana. O que é que isso significa e o que é que o senhor espera, nesse início de semana desse conflito que aparentemente não tem uma solução diplomática? Bom dia. Bom dia, Nonato. Um prazer estar com você e com a Soraya hoje. É uma situação bem interessante, nesse processo todo, porque em princípio, a guerra deveria ter chegado ao fim, mas o que a gente notou é que o próprio primeiro-ministro de Israel afirmou que existem outros objetivos ainda que pretendem que sejam alcançados, e isso faz com que esta guerra paulatinamente vai se transformando numa guerra de atrito, que não é interessante nesse processo todo, porque nós vemos essa instabilidade no mercado de petróleo, e particularmente no Oriente Médio, sendo prolongado. O ideal seria que isso se resolvesse da maneira mais rápida possível. E claro, quando nós falamos ali da possibilidade de o Irã
tomar alguma ação no Estreito de Hormuz, obviamente que todos ficamos preocupados, porque ali passa uma grande parte do petróleo mundial, e se aumenta o preço do petróleo para a China, necessariamente aumenta para o mundo inteiro, porque a China é a grande fábrica do mundo. E nós não podemos esquecer disso. Toda situação que a gente observa que gera hoje em dia problemas também afetando a China, geram problemas para o mundo inteiro. Afinal, a China é o grande produtor de tudo aquilo que nós consumimos no mundo inteiro. Então, isso é uma preocupação e é por isso que eu acho difícil que o Irã venha a adotar esse tipo de medida, porque é um tanto suicida, tanto no seu relacionamento com a China, que já tem uma ferrovia estabelecida dentro da nova Rota da Seda, mas que não é suficiente para transportar todo o consumo que tem da região. Então, isso afetaria também os parceiros regionais, os países daquela região, e que certamente veriam aí com maus olhos ainda piores a situação do Irã. Então, essa é uma preocupação que o Irã deve levar em consideração antes de tomar alguma medida, até porque afetar os Estados Unidos, que tem ali uma reserva enorme de petróleo, é muito difícil, porque hoje em dia os Estados Unidos são o grande produtor mundial de petróleo. A grande questão desta semana, e hoje que surpreendeu, viu, Soraya, é que Israel voltou a atacar aquela instalação de Fordow. Então, o que significa que, de fato, pode não ter sido tão bem realizado o ataque como se esperava. Professor Marcos, muito bom dia para o senhor, boa semana para nós. Entre as possibilidades, então, de retaliação por parte do Irã, além do fechamento do Estreito de Hormuz, fala-se que o Irã poderia atacar bases militares americanas. O que isso significaria, né? Mesmo enfraquecido, o Irã teria ainda essa capacidade para reagir dessa forma? Veja, Soraya, do ponto de vista estratégico, seria aí um tiro no pé do Irã. Porque você entrar numa guerra com os Estados Unidos não significa que os Estados Unidos vão vencer a guerra. Mas os Estados Unidos estão do outro lado do mundo, são protegidos tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Atlântico, têm bases militares não só ali naquela região, mas em toda a Europa, e podem fazer com que a situação do Irã deteriore muito. Eles podem fazer um ataque mais ou menos combinado com os americanos de atingir alguma base nesse processo todo. Mas a guerra, se o Irã pretende aí ter e se garantir neste processo, claro que faz muito mais sentido para o Irã a questão de tornar esta guerra uma guerra de atrito com Israel, porque isso geraria um desgaste enorme para o primeiro-ministro Netanyahu em razão da ação que ele pretende empreender no país. Então você vê, por exemplo, hoje os alarmes tocaram por quase 35 minutos em Jerusalém, ao que consta, e foi o tempo mais longo em Jerusalém, não, em Israel, em Tel Aviv, e foi o tempo mais longo que você ouviu os alarmes tocando. Então, esta guerra de atrito é que seria ali o que o governo iraniano deveria perseguir, porque se ele entrar numa guerra com os Estados Unidos, aí ele vai sofrer todas as consequências de somente poder fazer ali um ataque que atinja uma ou duas bases americanas, mas vai sentir ali também toda a situação e todo o poderio militar dos Estados Unidos, e não poderia contar, obviamente, com os parceiros, a não ser que Rússia entrasse mais a fundo, e aí nós estaremos numa situação extremamente complicada, globalmente falando. São muitos aspectos ainda para a gente analisar. Obrigada, professor Marcos Vinícius. Daqui a pouco a gente volta a falar mais da guerra no Oriente Médio.